Sabe aquele frio na barriga que dá toda vez que alguém pergunta quanto é? É como se o corpo travasse, a voz saísse com insegurança e você já se preparasse para ouvir: ah, tá caro. Essa sensação é mais comum do que parece e quase sempre vem da falta de clareza no posicionamento. Quando você entende como comunicar valor, mostrar diferencial e criar autoridade, essa conversa muda. Você fala com firmeza, transmite confiança e ouve: quando eu posso marcar? O manual da agenda cheia foi feito justamente para isso, para te ajudar a sair desse lugar de medo a entrar num lugar de segurança. E esse frio na barriga faz parte da nossa rotina. Sabe aquela hora de falar o preço do seu trabalho? Aquele momento que dá um gelo? Pois é. Hoje a gente vai fundo nesse sentimento, que é super comum, por sinal, e vamos ver como uma coisinha chamada posicionamento pode virar esse jogo completamente. Vamos começar por aí, pelo problema. É aquele frio na barriga, sabe? Aquele desconforto que aparece bem na hora H, na hora de falar de dinheiro. É um negócio que parece que suga toda a nossa confiança, bem quando a gente mais precisa dela. Essa pergunta resume tudo, né? E aí, quanto custa? Pronto. Parece que a confiança some no ar. É esse o gatilho. A análise que a gente está vendo aqui mostra que é a faísca que começa todo aquele incêndio de insegurança que, vamos combinar, muita gente conhece de perto. E o corpo reage na hora, é quase automático. A gente trava, a voz às vezes sai meio fraca, já denunciando a insegurança. E a cabeça já está lá na frente, se preparando para ouvir um "nossa, que caro". É quase como se a gente já esperasse o não antes mesmo de dar a chance para o sim. E olha, o ponto principal aqui é o seguinte: quem sente isso não está só, de jeito nenhum. É uma coisa que acontece com um monte de profissional, não importa a área. E o primeiro passo é justamente esse: entender que é uma dificuldade real, super comum. Beleza, então a gente já viu o que acontece. Mas e por quê? De onde é que vem essa insegurança toda na hora de botar preço no nosso próprio trabalho? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Da onde isso vem? Será que é falta de confiança no que a gente faz? Medo da concorrência? A resposta que a análise aponta é bem mais estratégica, eu diria. E tá aí o diagnóstico. O problema, na maioria das vezes, não é o preço. Não mesmo. É a falta de clareza no posicionamento. Pensa assim, é como tentar levantar uma casa sem ter uma base forte. Qualquer ventinho, qualquer pergunta sobre o preço e tudo ameaça desabar. Tá, mas posicionamento, o que é isso na prática? Não é nada de outro mundo, não. A análise aqui simplifica pra gente em 3 passos bem claros. Saber comunicar o valor do que se faz, mostrar o que te faz diferente de todo mundo e, por último, construir aquela imagem de autoridade no seu campo. Certo, já entendemos o problema, de onde ele vem. Agora vem a parte boa, a solução. É aqui que o jogo vira de verdade. É hora de mudar completamente a conversa sobre preço. Então, o caminho para ter mais confiança passa por esses 3 pilares. Primeiro, comunicar valor. Segundo, mostrar o diferencial. E terceiro, criar autoridade. Pensa neles como a base que vai sustentar toda a conversa, que vai contar a história do porquê um trabalho vale o que ele vale. E olha, a promessa aqui é forte, viu? Quando esses 3 pilares estão bem firmes, a interação com o cliente muda da água para o vinho. Deixa de ser aquela defesa tensa de um número e vira uma apresentação firme, confiante do valor que está sendo entregue. Bora ver na prática a diferença que isso faz, o antes e o depois. Como fica a conversa com e sem esse posicionamento bem definido? E a diferença, gente, é gritante. De um lado, sem clareza, a conversa cheia de insegurança e quase sempre termina com aquele famoso "ah, tá caro". Agora, do outro lado, com um posicionamento forte, a fala é firme, transmite confiança e a resposta do cliente muda de "tá caro" para "beleza, quando a gente começa?". O resultado é outro, completamente diferente. Bom, a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa análise e fica uma última reflexão. Como é que a gente faz essa mudança na prática? Afinal, qual é o caminho das pedras? Como é que se sai desse lugar de medo para chegar nesse lugar de segurança na hora de falar o preço? Então, o material que a gente está analisando aponta para uma direção bem clara. A autora, Cláudia Fagundes, criou uma ferramenta, um método chamado Método 6C. Ele foi pensado exatamente para isso,
para ser a ponte que leva um profissional do medo até a segurança na hora de precificar. E para fechar, a análise traz um pensamento bem legal. Se esse frio na barriga é algo constante na rotina, a ideia é conversar sobre isso, compartilhar com alguém que também passa por isso. Porque às vezes só de saber que não é uma luta solitária já é um grande passo. E fica aqui a pergunta para a gente pensar. Como seria diferente a nossa vida profissional se de uma vez por todas o medo de falar o preço desse lugar para uma confiança total no nosso próprio valor, hein?